Hoje eu quero falar com você sobre 3 atitudes que podem estar te impedindo de alcançar uma vida mais feliz, uma vida mais leve. Então vamos lá. Teve um domingo, acho que foi domingo passado que aconteceu isso agora comigo. Tinha acordado, fui pra igreja, voltei com minha família da igreja e nisso a gente tava um pouco cansado. Então a gente tinha algumas outras coisas pra fazer, só que a gente pegou e eu também peguei e falei assim, quer saber? Nesse momento agora, eu acho que o que vai me deixar mais feliz assim é descansar e ficar com minha família. Então, como todo mundo queria descansar, a gente pegou e foi dormir. Eu, minha esposa e a gente botou também o bebê pra dormir. E a gente dormiu, tirou um sono. E depois eu fiquei assim, eu fiz, caramba, tem culto hoje, mas nesse dia hoje eu tô um pouco cansado, eu vou descansar, eu vou ficar mais com minha esposa e minha família aqui em casa. E foi o que a gente fez, a gente ficou mais em casa e se reservou. E o que acontece é que muitas vezes a gente, por querer ter controle ou querer colocar a felicidade da gente em objetos, a gente acaba tendo atitudes e travam a nossa felicidade, só colocam a gente mais para baixo, mais depressivo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso falar para você é se preocupar com o que você não tem. Muitas pessoas acham que, poxa, eu vou ser mais feliz se eu tiver aquele carro, eu vou ter mais feliz se eu tiver aquela casa, eu vou ser mais feliz se eu tiver aquela família, eu tiver tão coisa. E colocam a felicidade dela em algo que elas precisam conquistar. Só que o que acontece? 2 coisas. Ou se frustram por não conseguir alcançar aquilo ali e nunca vão se sentir felizes, não se permitem se sentir felizes. Ou quando alcançam aquele objetivo, se sentem felizes. Poxa, consegui, me sinto realizado. Mas isso passa depois de um mês, porque aquilo se torna uma coisa comum para ela. Então ela vai necessitar buscar outra coisa. Então sempre vai viver baseado em um vício de buscar algo para se tornar feliz. E não acaba aproveitando aquilo que tem para se desfrutar. Então, deixa eu só tirar aqui, né? Que eu boto sempre um negócio aqui para copiar. Há coisas que são muito mais duradouras na nossa vida que realmente estão na nossa felicidade. Por exemplo, para mim felicidade é estar em paz com minha esposa, com meus filhos, principalmente em paz com o meu Deus. A felicidade está em servir a Deus com alegria, não ter trabalho, dor de cabeça, conseguir dormir em paz e acordar em paz. Eu acho que para mim isso é uma vida feliz. Estar vivendo nesse estado de felicidade. Não tenho grandes coisas, não conquistei ainda grandes coisas ainda. Mas eu já sou feliz hoje. Aquilo que vai conquistar só vai ser um pequeno plus, um bônus. Mas eu já sou feliz com aquilo que eu tenho hoje. E muitas pessoas deixam de ser felizes com aquilo que tem hoje porque necessitam de alguma coisa e acabam se frustrando. E entram nesse ciclo vicioso. Então se você está passando por isso, tente sair. E se você não conseguir, realmente eu peço que você busque ao Senhor orientação, ore a Deus. Se você não for uma pessoa cristã, leia e busque ao Senhor. Mas se você não quiser, busque algum psicólogo, alguma pessoa que possa lhe ajudar nessa área, para que você consiga sair. Porque realmente esse ciclo vicioso só faz mal pra gente mesmo. O segundo ponto que eu acho que é o ponto de você se comparar. Eu acho que é algo que mais prejudica humanos é essa tal da comparação. Theodore Roosevelt, que é um dos presidentes dos Estados Unidos, bem famoso, ele tem uma frase falando assim: a comparação é a ladra de alegria. A comparação é a ladra da felicidade. Você pode estar feliz, mas você se compara com alguém que está em outro patamar que você e você fica triste porque você não tem aquilo que ela tem. Ou seja, você acaba se comparando. E a gente vive muito isso nessa época agora do Instagram. Você fica vendo vidas de pessoas que elas parecem ser perfeitas, filhos bonitos, só vivem arrumados, comendo bem, se exercitando, dorme, acorda, a casa está impecável. Mas será que realmente essa é a realidade dela? Ou ela só está demonstrando aquilo? Se você parar para pensar em tempo de tela assim, se aquela pessoa gravar 20 stories e cada story demora 1 minuto, você viu 20 minutos do dia dela. Esses 20 minutos pode muito bem ela ter organizado e tá demonstrando aqueles 20 minutos bem, mas a vida dela pode estar caótica por trás. E você, não, mas a vida daquela pessoa é melhor que a minha. Não que é porque aquela pessoa tem mais que eu, não. Aí, pô, eu já fiz muito isso de me sentir triste porque tal pessoa conquistou. Não de inveja, mas tipo, caramba, tal pessoa conquistou tal coisa já
E eu nessa minha idade não conquistei ainda. Então, tipo, me sinto para baixo, por exemplo. Conheço pessoas que têm 28, 29 anos, que já são doutores em algumas ciências, e eu ainda não consegui terminar a faculdade por ter prioridades no meio do caminho diferente dela e não ter conseguido finalizar já. Então eu já tenho amigos que já estão formados, já estão seguindo para o mestrado, já tenho amigos que já são doutores, e eu ainda não consegui finalizar a graduação. Então acaba essa frustração prejudicando a nossa felicidade. Porque você acaba se diminuindo até as suas conquistas. Isso não é bom. Cada um tem a sua conquista, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua meta de vida. Você deve ficar feliz com aquilo que você conseguiu conquistar, porque você lutou, você batalhou por aquilo. Então não diminua a sua conquista porque você está se comparando com os outros. Isso é literalmente como todo mundo, uma ladra de felicidade. Se você estiver passando por isso, deixo sempre o mesmo recado. Ore a Deus e mude, porque isso não é saudável para você. E o último ponto, tentar controlar tudo. Eu já passei por isso e já vi pessoas que tentam controlar muito. Eu tentava controlar até o horário que o ônibus vai passar, até o horário que eu vou chegar. Tentava controlar o máximo possível para ser o máximo produtivo. Já cheguei a esse tempo, tipo, caramba, pô, o ônibus atrasou, pô, o ônibus quebrou, pô, o pessoal tá pedindo parada direto. Caramba, eu não aproveitava e não desfrutava de muitas coisas. Vão existir cenários que realmente você tem que entender que a vida é imprevisível. Teve dias que já aconteceu comigo que meus pais marcaram de sair pra praia, viajar. Demorou meses para passar. E quando finalmente foi pra praia nesse dia, chegou lá, a praia tava chovendo. Caramba, foi um balde de água fria, mas meus pais não deixaram. Não, a gente vai pra praia, a gente vai aproveitar do nosso jeito, vai na chuva mesmo, aproveita. Mas pelo menos curte um pouco. Imagina ficar, pô, tá chovendo, essas coisas. Caramba, é bem triste. Só que você não tem controle sobre isso. Então você tem que fazer o quê? Ressignificar. Ressignifique isso. Caramba, eu não consegui curtir desse jeito, mas o que eu posso fazer aqui agora para curtir a felicidade? Aproveitar o momento e desfrutar. Não deixe pequenas coisas tirarem, roubarem a sua felicidade. Muitas às vezes Satanás coloca isso na mente de cristãos, de pessoas, que tirar a felicidade dela, cara. Mas a gente tem a vida, a gente tem saúde, a gente tem muita coisa para agradecer e ser grato, de viver feliz. Caramba, eu consigo andar, eu consigo respirar. Quanta gente só queria poder enxergar o mundo e ver o mundo bem. Quantas pessoas queriam simplesmente estarem com saúde e levantados numa cama, queriam poder sentir o sol ou ver o sol, mas estão presas em um cenário de guerra, estão escravizadas aí, que infelizmente em alguns países mais pobres, assim vamos dizer, desenvolvidos, tem ainda essa coisa intrínseca assim, de trabalho um pouco mais desumano. Estão vivendo presos dentro de uma ditadura. Apesar que o Brasil está se encaminhando para algo parecido, infelizmente, é o caminho que estamos seguindo, mas a gente ainda somos livres. Então, a gente tem que aprender a desfrutar e curtir. Então esse vídeo foi um vídeo reflexivo sobre atitudes que acabam roubando a sua felicidade. E é isso que você aprendeu hoje. Seu futuro depende daquilo que você aprende hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, vai estar aparecendo a minha imagenzinha. E aqui vai ter um outro vídeo para que você continue aprendendo comigo. Até o próximo vídeo.